Amém, pastor Gilberto. Mais uma vez eu quero saudar a todos, né? Com a paz do Senhor. A nossa irmã Laodiceia, que está com esse lindo trabalho, né, pastor? São iniciativas que temos tomado para que mantenhamos o rebanho do Senhor alimentado com a palavra e sendo acompanhado pelos seus líderes. Louvo a Deus pela vida da irmã Eliane. Me alegrei muito em saber que a serva do Senhor estava hoje nessa live. E para mim é um privilégio, mais uma vez. Nunca pensei que podíamos dividir um culto assim. Estávamos sempre acostumados a nos encontrar nos congressos, nas cruzadas, nas campanhas por aí afora. E hoje estamos com a oportunidade de estarmos assim. Deus abençoe, Mariana. Tenho sempre acompanhado sua história, seus momentos, sua vida. E a senhora sabe muito bem que lhe amamos, minha esposa lhe ama muito, e todos nós estamos aqui orando e acompanhando vocês aí no Brasil. Deus abençoe vocês. Como o pastor disse, irmãos, estamos aqui em Mendoza há 1 ano e 2 meses, cumprindo essa missão. E o primeiro ano, como o pastor Gilberto entende muito bem disso, e irmã Laudicea entende, é um ano de adaptação, né? É um ano de aprendizado da cultura, é um ano onde você vai aperfeiçoar a língua. O espanhol, para muitos, pode ser que pareça fácil, mas não é para um pregador. É fácil para se comunicar, é fácil para entender, mas para pregar a palavra, para estar na frente de pessoas, para estar na rua pregando, não é fácil. Eu senti essa dificuldade. E o primeiro ano, para mim, foi um ano assim de adaptação, como eu disse, e também foi um ano onde a gente aproveitou bem o tempo, que era o inverno, né, para reformar a igreja. Fizemos uma reforma que ampliou o templo, construímos 3 banheiros, que antes só tinha um, para toda a igreja, e fizemos um banheiro para homens, um para mulheres e um para deficientes. Existia uma parede no meio da igreja, tiramos essa parede, uma parede, como chama aqui, doble parede, né? Os tijolos daqui não são os tijolos do Brasil, que são paredes construídas com tijolos em pé. Aqui os tijolos são tijolos crus, totalmente sem furo, e as paredes são construídas com os tijolos deitados. Então, uma parede ela tem uma largura de mais ou menos 20 centímetros. E essa parede que tiramos eram 2 paredes, né? Era uma parede, tinha um espaço e depois vinha outra parede. Tudo isso é por conta dos abalos sísmicos. É uma região aqui que é muito afetada pelos terremotos. Na maioria, os epicentros aqui é no Chile, mas alcança Mendonça porque estamos só a 600 quilômetros do Chile. E aí fizemos essa reforma com a misericórdia de Deus, trocamos todo o teto da igreja, o teto interno, fizemos também 2 escritórios, duas salas, uma sala para os jovens e uma sala para a secretaria. Fizemos um comedor, reformamos um comedor que tinha na igreja, tudo isso dentro de 1 ano, trabalho que exigiu muito esforço da gente, com os jovens aqui, com os irmãos que estavam no seu tempo livre. E foi um trabalho assim que exigiu também um pouco de coragem, né? Porque tirar aquela parede do meio, para quem conhece o templo, sabe que era algo desafiador. Quando o pastor Júnior ficou sabendo, ele disse assim: desde o meu tempo que eu reluto para tirar essa parede, e nunca tive assim coragem para fazer isso, né? Porque exigia muita atividade. Foi um trabalho muito pesado que tivemos, mas graças a Deus, sob a direção de Deus, as orientações do nosso pastor, nós conseguimos fazer isso e a igreja ficou linda, né? Com a frente para a rua,
e antes não era assim, entrava-se pelo lado, e ficou totalmente diferente. Fizemos agora os 25 anos, no mês de fevereiro, os 25 anos da missão, onde o pastor presidente enviou o pastor Júnior, e ele veio com a irmã Cristiane, passou uma semana aqui conosco, 4 dias conosco, e foi muito bom. Fizemos um batismo de 8 pessoas, fizemos a festa do templo, a Santa Ceia com o pastor Júnior, e foi algo muito, mas muito especial, né? Fizemos um vídeo contando toda a história dos 25 anos, foi muito emocionante, toda a igreja reunida. O pastor Júnior, em uma das tardes, saiu comigo para evangelizar e tivemos a oportunidade de visitar os irmãos que estavam parados aqui, da época dele ainda. E graças a Deus, depois dessa festa, tivemos uma renovação espiritual na igreja. Depois dessa festa, já abrimos mais 2 trabalhos, e assim a obra vem andando com a bênção de Deus, graças a Deus. Graças a Deus, temos feito, pela misericórdia do Senhor, a obra de Deus avançar. Mas aí vem essa quarentena, né? Essa epidemia que nos freou, praticamente nos freou de uma forma muito brusca, né? Porque, como eu estava dizendo ao pastor antes de entrarmos na live, os irmãos aqui não têm tanto acesso à internet, não temos um acompanhamento dos irmãos. Fui tentar sair um dos dias aqui na quarentena e fui impedido 4 vezes pela polícia, e com ameaças de ser preso, com ameaças de confiscar o carro, se caso eu não obedecesse à quarentena. Então, nesses dias estou aqui, né, em casa, tentando de toda forma me comunicar com os irmãos através de WhatsApp, ligando e pedindo que os irmãos mais próximos visitem os irmãos que não têm telefone, que não têm meio de comunicação nenhum. E assim estamos, esperando tudo isso passar para retomar as atividades e seguir adiante. Peço que orem por nós, para que o Senhor possa nos ajudar, né? A Argentina aqui, ela é muito diferente do Brasil, né? Não existe aquele calor humano que existe com o nosso povo. E por conta disso, irmãos, a gente sofre uma certa dificuldade, porque, como eu posso dizer, o evangelho aqui ele é muito diferente da forma que é aceita no Brasil, né? Aqui predomina muito a teologia da prosperidade, e as pessoas chegam a buscar a Deus somente por necessidade, né? E por conta disso a gente sente a dificuldade de manter a nossa doutrina. Existem muitas denominações aqui, e as que mais prevalecem são aquelas que querem oferecer uma vida sem compromisso, uma vida mundana, uma vida onde há crentes, há pastores que fumam, que bebem, que vivem uma vida totalmente desregrada. E, claro, isso não é de uma forma geral, mas é na grande maioria. E as igrejas que lutam pelo evangelho genuíno, por uma vida de renúncia, elas tendem a crescer de forma muito lenta, muito lenta. Mas Mendonça é uma cidade linda, como o pastor disse, ele conhece. É uma cidade turística na sua estrutura, na sua infraestrutura. É uma igreja, é uma cidade, é uma província muito grande, muito extensa, de mais de quase 1 milhão de pessoas, na sua grande maioria, na sua totalidade. Aqui estamos com os aeroportos fechados, né? Temos um aeroporto que funciona aqui na província internacional, mas ele está fechado com receios da pandemia. Aqui a população ela se desenvolve na agricultura, na grande maioria,
é conhecida mundialmente como a cidade do vinho, né? É a maior produtora de vinho de toda a América Latina, é aqui em Mendoza. E temos muita bodega, muitas indústrias de vinho, né? Por conta do clima, por conta da, da, da região, por conta da localização geográfica da província. E, enfim, é uma cidade turística, é a quarta cidade mais visitada da Argentina, né? E temos recebido muitos turistas, porém agora com a quarentena, isso tudo está muito restrito, muito cauteloso. Quando eu saio nas ruas para comprar alguma coisa, é permitido sair para comprar ou ir na farmácia ou no hospital. As pessoas têm muito, mas muito receio, não se aproximam, não conversam, e isso é fruto do que se passa na mídia, né? A mídia tem essa tendência de amedrontar, de causar pânico, como está sendo aí no Brasil também, né? Uma palavra de fé, de esperança, nós não encontramos. E, recentemente, recebemos um áudio da União de Pastores aqui, de toda a Argentina, dizendo que é previsto que as igrejas voltem a funcionar somente em novembro. Isso é muito preocupante para a gente. E eu peço que os irmãos em Portugal orem para que esse quadro venha a ser revertido, e que nós, em breve, possamos voltar a estar em nosso templo. Se não for assim, vamos ter que ter estratégias de fazer culto nos lares, de visitar os irmãos e buscar ganhar uma permissão do governo para fazer o trabalho nas casas, né? Nas casas. Agora estamos passando o período de outono, vai chegar o inverno aqui é muito sofrido, né? As temperaturas chegam a 2, abaixo de zero, e para a gente que é acostumado a um clima tropical do Brasil, é muito difícil, né, se adaptar a tudo isso. Mas, pela misericórdia de Deus, estamos seguindo, né, acompanhando os irmãos como podemos e mantendo aqui a chama acesa, né? Para um missionário, o pastor Gilberto deve estar sentindo muito isso, para um missionário, isso é um martírio, né? Nós que passamos o dia fazendo o trabalho do Senhor, ou na igreja, ou fazendo algum tipo de reforma, ou fazendo visita, ou indo nos hospitais, ou evangelizando no presídio. A vida de um pastor é assim, de domingo a domingo, ele não para, é no ciclo de oração, é levando ceia aos enfermos, tentando abrir novos trabalhos. E a gente estando assim, isolado dentro de casa, é muito ruim. É muito ruim, né? E, bem, tentamos ocupar o nosso tempo, lendo a palavra, orando, meditando, fazendo culto doméstico, aprendendo alguma coisa. Ontem eu comecei um curso pela internet de piano, né? Tem aqui em casa, e assim vai, para que a gente possa ir vencendo, né? Vencendo esse tédio, né? E levando palavra de esperança aos irmãos, como nessa ocasião. Ontem tivemos várias oportunidades em lives, em mensagens, em áudio, de toda forma, né? Os irmãos têm sempre tentado nos consultar, nos mandar uma mensagem, e graças a Deus o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Como o pastor nos permitiu, irmãos, eu quero ler aqui com todos vocês que estão acompanhando também pela internet, também além da internet, além do Zoom, estão acompanhando pelo Facebook. Aqui, quando fazemos, pastor, a gente consegue fazer pelo Facebook, pelo Instagram ao mesmo tempo, porque usamos 2 celulares, e
Essa semana fizemos tanto pelo Facebook, como pelo Instagram e como pelo YouTube, né? Um amigo nosso do Brasil pediu para transmitir e pelos 3 canais fizemos um culto, transmitimos e foi muito bom. Quanto maior o número de gente ser atingida, melhor, né? Porque eu sempre tenho dito aos irmãos, a palavra de esperança não vai vir dos telejornais, dos periódicos, não vai vir da televisão. A palavra de fé e de esperança vai vir daqui, da palavra de Deus, dos pastores que estão fazendo o maior esforço possível para manter a fé do povo viva, para que quando tudo isso passe, a igreja tenha sofrido o mínimo possível. Eu quero ler, pastor, com a sua permissão, capítulo 6 e versículo 45 de São Marcos. É uma passagem muito conhecida de toda a igreja. Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade e a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, acá, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados, aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Como eu disse, amados irmãos, é uma passagem muito conhecida da igreja, muitos pastores desenvolvem mensagens nesse tema. Mas o que aconteceu aqui? Essa mesma passagem, quando a gente olha para João relata que o que se antecedeu durante a alimentação dos 5.000 homens, né, é onde antecede essa passagem do mar. A Bíblia vai falar que Jesus ele foi convidado a ser coroado, se tornar um líder político, né? Aqui no capítulo 6 de João, vai tratar sobre isso. Capítulo 6, versículo 15 de São João, diz assim, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se sozinho para o monte. Isso aqui aconteceu, pastor e demais irmãos, justamente depois da multiplicação dos pães. Convidaram Jesus para ser coroado como rei de Israel. Ou seja, viram em Jesus uma autoridade política, não só religiosa, e viram em Jesus a pessoa ideal para se rebelar contra Roma, que na época era o império dominante. E Jesus, vendo essa intenção, se retirou do meio deles e se refugiou no monte para orar. E foi justamente nessa decisão que Jesus tomou que ele não quer ser acompanhado pelos seus discípulos na oração. E os ordena que atravessem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é extenso, tanto em largura como em comprimento, e atravessar do ponto mais curto para o outro lado
se levaria cerca de horas, 2 horas, já em boas condições climáticas, já se chega ao outro lado. São 12 quilômetros da ponta mais curta de uma margem para outra. Mas só que diz a palavra de Deus que os discípulos vão ficar cerca de 9 horas remando e não conseguem atravessar a metade do Mar da Galileia. A Bíblia vai dizer que Jesus os viu. Claro, não existia um binóculo, nem método nenhum para Jesus conseguir enxergar os seus discípulos de onde ele estava. Ele está no monte orando e os discípulos estão no meio do Mar da Galileia. Isso é de noite. Jesus os viu por revelação. O Espírito Santo abre os olhos de Jesus e faz ele ver os seus discípulos ali, naquela situação difícil, a metade do mar. Se eles decidissem insistir em remar, era a mesma distância se caso eles decidissem voltar. O meio do mar era o ponto onde marcava as duas distâncias iguais, tanto para ir ou como para voltar e encontrar-se com Jesus. E Jesus diz a palavra de Deus que, vendo eles nesta situação, claro, exaustos, a cabeça fervilhando de conceitos, as perguntas, por que o mestre nos ordenou vir? E o texto vai ser claro aqui que, versículo 45 diz, compeliu. No original vem da palavra obrigou-os, ou seja, Jesus usou de uma autoridade de líder para fazer com que aqueles discípulos obedecessem. Não era um pedido, não era um conselho, não era uma sugestão, era uma ordem. O mestre estava ordenando, atravessem. Senhor, tu não vens? Não vou, vamos só. E ele usa dessa autoridade. E talvez, quando a tempestade se levanta, os discípulos vão agora questionar entre si por que o mestre nos ordenou daquela forma, por que ele foi tão forte, por que ele foi tão incisivo. Será que ele sabia que isso iria acontecer? Será que ele preveu essa tempestade e não quis morrer conosco? Será que fomos para ele como homens descartáveis? Será que ele vai levantar outro grupo para segui-lo? Será que a nossa participação com ele foi até aqui, foi hoje? Ou seja, ali tinham homens, irmãos, que não conheciam nada daquele mar. Como, por exemplo, Judas, como, por exemplo, Tomé, como, por exemplo, Mateus, que era um cobrador de impostos. A grande maioria eram pescadores, mas existiam homens que não conheciam de mar, não conheciam de tempestades. E ao invés daqueles homens que conheciam do mar, conheciam aquela situação tempestuosa, aquele vendaval, eles não transmitem para os demais nada de esperança. Então, para quem não conhecia o mar, quando vê, por exemplo, Pedro desesperado, João desesperado, Tiago desesperado, André desesperado, que eram os 4 sócios na área de pescaria, os demais se desesperam automaticamente. Não, se Pedro, que é o lobo do mar, conhece isso aqui com a palma da mão, tem várias experiências de tempestades, ele está assim, desesperado, imagina eu. Esses homens têm experiência de naufrágio, talvez, sabem nadar, sabem lidar, sabem tomar decisões, mas estão percebendo que não há saída aqui, que não há outra forma a não ser a morte. E o desespero toma conta. E aí Jesus vem contra o vento, né? Porque se o vento estava soprando contrário à embarcação e Jesus vem em direção à embarcação, Jesus também vem contra o vento. Se uma embarcação estava difícil romper a força do vento, imagino que era um homem
né? No corpo humano, Jesus no corpo humano, rasgando o vento. Então, eu imagino Jesus com aquele vento forte no seu rosto, as vestes dele soprando muito forte, o cabelo voando, a chuva impedindo a sua visão. Além do mais, era de noite. Era dificultoso para Jesus também chegar até eles, mas o mestre chegou. E aí diz a palavra de Deus, irmão, que quando eles viram a silhueta de um homem em pé na água, né? Talvez por um trovão que rasgou o céu naquela hora, um relâmpago que em fração de segundos iluminou o cenário ali, e eles veem num relance a imagem de uma pessoa de pé. Eles gritam, é um fantasma. Né? É um fantasma, vamos morrer, é um sinal da morte, é um mau pressentimento, e supersticiosos como eram, eles declaram que não há nenhuma esperança. E se o desespero já estava no seu limite, enquanto chovia, enquanto a tempestade, a água entrava no barco, imagina agora vendo a figura de uma pessoa, e eles gritam, é um fantasma. O temor toma conta. Irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese e refletir sobre essa situação que estamos vivendo de pânico, o medo que predomina nas pessoas, até nos crentes mesmo, por conta das informações que recebem, por conta de estarmos vivendo pela vista. Nós somos tendenciosos a viver pela vista, coisa que a Bíblia ela combate, ela confronta, ela nos aconselha a fecharmos os olhos e abrirmos os olhos espirituais, os olhos físicos serem fechados. E o nosso coração, nossa alma se abrir para o que Deus fala. Louvado seja Deus. Os vendavais, eles tendem a nos amedrontar. Estamos vivendo em um vendaval. Estamos vivendo como esses discípulos dentro desse barco. Eles estão seguindo uma orientação, uma ordem do próprio Jesus. Eles deviam ter fé suficiente para acreditar no que o mestre falou. O mestre os compeliu a embarcar e passar para o outro lado. Jesus não disse assim, entrem no barco para morrer no meio do mar. Jesus disse, entrem no barco e atravessem. Ou seja, a palavra que saiu da boca de Jesus, ela era definitiva, independente do que acontecesse no meio da viagem. Se Jesus disse que vão chegar, pode o mar secar ou todas as águas se reunirem no mar da Galileia, mas se Jesus disse que vai atravessar, então é segurar a palavra que saiu do mestre. Nós temos hoje a Bíblia falando a respeito disto que estamos vivendo atualmente. O pastor, ele fez uma leitura, me permita, pastor, porque o senhor fez uma leitura extraordinária. Quando o senhor leu em Isaías capítulo 26, eu quero ler, pastor, o versículo 20. Me parece que o senhor leu até o 9. Eu quero ler o 20 e o 21. Veja que palavra Deus fala para o seu povo. Diz assim, vai, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha tuas portas sobre ti. É o que estamos vivendo. É a quarentena profetizada na palavra de Deus. É o isolamento. Entra, povo meu, nos teus aposentos e fecha tuas portas sobre ti. É o que estamos fazendo. Esconde-te
por um momento. Um momento. A Bíblia espanhola diz por um pouquito. Até que passe a ira. Até que passe a ira. E o versículo 20 diz assim: pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. A Bíblia está falando a respeito disso. Nós somos religiosos, nós somos seguidores do que diz a palavra de Deus. E a Bíblia nos deixa esclarecido o que é isso, a ira de Deus. E ele próprio diz ao seu povo, fiquem em casa por um pouquinho de tempo. Isso vai passar, a ira de Deus vai passar. Ele é tardio em irar-se. Eu tenho incentivado a igreja de Mendonça a dizer, Senhor, lembra-te de tua igreja aqui na terra. Porque a única razão para Deus poupar esse mundo pecador é a noiva do Cordeiro ainda estando aqui. Depois que a igreja for tirada, não vai haver um único motivo para Deus não derramar a sua ira sobre essa terra. E é o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Mas essa ira está profetizada que vai passar. E que é por um pouco de tempo. Então, não há motivo para a igreja ficar desesperada ou entrar em pânico. Não, Deus está contando com um povo na terra que ainda tem a esperança. Pastor Gilberto, depois que isso passar, pastor, nós vamos receber pessoas buscando a Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus, pastor, que a igreja de Portugal, ela vai viver momentos que nunca viveu na sua história. Porque o que estamos esperando, pastor, não é fechamentos de portas, não é fechamentos de igreja. Nós estamos esperando um grande avivamento. E esse avivamento, pastor, ele está muito, mas muito próximo de acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, ainda em Naum, um versículo muito conhecido, mas bem aplicável a essa palavra, Naum, capítulo 1, e o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor está criando os seus caminhos no meio da tormenta. E vai vir uma igreja muito fortalecida depois de tudo isso. Uma igreja revigorada. A igreja que todo pastor e que todo líder ora para que nasça, para que ressurja, para que volte. Glória a Deus. E quando os discípulos, eles, em meio àquele conceito totalmente equivocado de que era um fantasma, Jesus grita: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia. Eu quero respeitar pastor Gilberto e demais irmãos, irmã Laudicea, irmã Eliane e as irmãs que estão nos acompanhando. Eu quero respeitar até essa ordem aqui da colocação das palavras de Jesus. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Veja, pastor, que entre o desânimo e entre o temor, Jesus se revela no meio. O eu sou de Jesus está justamente no meio.
Em meio ao desânimo e em meio ao pavor, Jesus se revela no meio. De um lado, o medo, do outro lado, o temor. Jesus se revela no meio da tormenta. A glória de Deus, ela quer ser percebida pelo seu povo. A gente tem tentado dar conceito a tudo isso. É um golpe político, é a China querendo suplantar os Estados Unidos, é o surgimento do anticristo, é o mundo se preparando para uma globalização política. É tanto conceito que a gente dá. Mas o Senhor falava comigo esses dias e dizia, sou eu. Aleluia. A gente tenta dar nomes a essa situação, como os discípulos deram o nome errado a Jesus. É um fantasma. E Jesus estava dizendo, sou eu. Sou eu. Glória a Deus. Sou eu. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. E o que eu quero dizer, pastor, para concluir essa simples reflexão, é o versículo 51, interessante isso aqui também. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Não sei se o senhor já notou, pastor, quando a gente faz uma comparação as duas manifestações do poder de Jesus sobre situações distintas, mas envolvendo tempestades. A primeira, Jesus dormia no barco. Ele estava no barco, dormia, e ele acordado, e ele repreende a tempestade e o vento. Cala-te, vento, acalma-te, mar. Repreende os discípulos e volta a dormir. Mas aqui não, ele não proferiu nenhuma palavra ao mar, e tampouco ao vento. Mas o vento cessou, a tempestade parou. Porque Jesus, ele não agiu da mesma forma como agiu da outra vez. Porque cada milagre, cada situação de Jesus, ele queria ensinar algo. E aqui a lição é: quando eu acalmo os meus discípulos, a tempestade que está fora logo se acalma também. Ele não acalmou a tempestade, ele acalmou os seus homens. Ele não deu ordem ao vento, ele entrou no barco, e quando ele entrou no barco, os discípulos se tranquilizaram. Ondas ainda eram altas, vento ainda era forte, mas Jesus agora está no barco. Aleluia. E os discípulos então se acalmaram. Glória E a aí, Deus. quando se acalma aqui também se acalma. É verdade. Quando o nosso espírito ele está controlado por Deus, as pressões externas elas tendem a minimizar-se. Glória a Deus. Foi a experiência que Davi teve com Golias. Golias aterrorizava com suas palavras, mas Davi passou aqueles 40 dias de terror longe de ouvir tudo aquilo. Ficou em casa, pastoreando no campo as ovelhas do seu pai. Quando ele volta, ele escuta pela primeira vez a afronta do gigante. E ele não tem medo, diferente do exército, diferente de Saul, que viveram 40 dias escutando as ameaças, de manhã e de tarde. 80 vezes, pelo menos, as palavras daquele afrontador gigante destruiu a fé daquela gente. Mas Davi não, enquanto seus ouvidos estiveram tapados para a voz daquele gigante, a fé dele manteve-se viva. Aleluia. E quando ele foi enfrentar o gigante, aqui dentro estava calmo, controlado. Embora quando ele se aproxima do gigante,
O gigante é grande. O gigante vai fazer ameaças a ele, vai dizer, tá vendo essas aves aqui em cima da nossa cabeça? O teu corpo não vai ter nem o prazer de ser enterrado, não vai ter o privilégio de um funeral. Eu vou cortar cada parte do teu corpo, eu vou ficar aqui atirando as aves de rapina, enquanto o meu exército domina o teu. Mas isso não foi suficiente para tirar a fé que tinha aqui dentro dele. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele disse, tu vens contra mim com espada, com lança, eu fui contra ti. Meus olhos não estão em ti, meus olhos estão no Senhor dos Exércitos. Aleluia. É o que Deus está dizendo a nós, irmãos, nessa tarde, nessa noite aí em Portugal. Ele está dizendo, vocês estão criando conceitos baseados no que vocês estão vendo ao redor. Olhem para mim, sou eu. Sou eu, não temam. Aleluia. Aquieta teu coração. Oh, glória a Deus. E quando o Senhor ele entra em nosso barco, irmãos. Glória a Jesus. Vamos fechar, olha, irmãos, vamos fechar as portas para o que os governantes, as previsões apocalípticas, É verdade. Os cientistas da área, irmãos, eles têm um conceito, eles têm uma definição para tudo isso, que vai vir um ápice, que vai vir uma proliferação, que hospitais não têm capacidade, que o sistema médico não é capaz. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que ter ouvidos para o que o Espírito fala. Glória a Deus. Para o que Deus ele revela. Aleluia. Aleluia. Porque se formos dar conceitos, irmãos, aos nossos medos, aos nossos temores, a estatísticas. Irmão, vamos olhar e pensar que é um fantasma. Vamos dizer, não, a morte vai chegar. A morte não. Quem vai entrar no teu barco é Jesus. Ele já viu dos altos céus. Aleluia. A montanha aqui simboliza, louvado seja Deus, os mais altos tronos de Deus. A montanha onde Jesus estava orando simboliza o trono onde ele está assentado. Mas quando ele olha para a sua igreja, ele vem ao seu socorro e entra no nosso barco. Amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Que a paz que o mundo não dá esteja hoje na tua vida, na tua casa, aí detrás dessa lente, dessa pantalla, como se diz aqui, desse celular, desse notebook, onde quer que tu esteja, mas a paz de Cristo, a mesma paz que esses discípulos sentiram, mesmo em meio à tempestade, ela invada teu coração agora, em nome de Jesus. Isso é um demônio, irmãos, que quer trazer pânico, desespero. Aleluia, aleluia. Mas eu, na autoridade de Jesus, repreendo isso. Mal nenhum vai alcançar o povo de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A luz do Espírito sempre vai estar em nossas vidas. Nós somos os transmissores de esperança. Em nossa boca está a palavra de fé, de confiança, de que há um Deus que domina todas as coisas e que enquanto a sua igreja estiver aqui nessa terra, ele vai poupar a terra. São princípios de dores, aleluia, mas não é o fim. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Interessante, pastor, que a palavra de Deus é tão viva que eu confesso que eu estava querendo escutar isso. Eu até minutos atrás não sabia o que ia falar.
Mas enquanto o culto se desenvolvia, Deus coloca essa palavra no meu coração e me tranquiliza também. Aleluia, aleluia. A obra de Deus, ela não vai parar. Ela não vai parar. A obra de Deus em Portugal, ela não vai parar. Ela não vai retroceder. Eu creio, aleluia. A guerra é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E assim como eu disse, pastor, que no barco existiam homens que não conheciam de tempestade. A metade dos discípulos pescador, a outra metade não era. Oh, Jesus. Isso fala daqueles que têm uma intimidade maior com Deus, irmã Laodiceia. Eu creio. De mulheres que vivem na oração, no jejum. Aleluia. São vocês que devem tranquilizar. Aleluia. Quem quer que seja, que se aproxime. As mulheres, as filhas que Deus te deu, irmã Laodiceia. Aleluia. Glória a Deus. Permita Permita fé, mulher, para suas companheiras. Aleluia. Faça essa certeza de que Deus está no controle de tudo. Ainda que nós, pastor, como homem de Deus, muitas vezes nos abalamos, somos a coluna do Senhor na terra, nos sentimos abalados às vezes. Aleluia. Mas já pensou, pastor, se o coração de Mateus, como não ficou vendo João, pescador profissional, dizendo, é o fim, vamos morrer. Ah, pastor, aleluia. A igreja espera de nós que nós estejamos firmes nas promessas do nosso Deus. Que Deus possa nos ajudar, pastor Gilberto. Que Deus possa nos orientar a manter a calma nessa embarcação. Porque Jesus está conosco. Glória. Ele primeiro acalma aqui. Ele primeiro acalma aqui. Para depois acalmar fora. Às vezes fora está calmo, mas aqui estando agitado, tudo se agita. E às vezes fora, no externo, está tudo agitado, mas aqui estando calmo, aleluia, tudo se controla, pastor. Essa é a intenção de Satanás, é amedrontar a igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E as portas do inferno não vão prevalecer enquanto a igreja do Senhor estiver ainda nessa terra. Que Deus abençoe, pastor Gilberto Diniz, irmã Laodiceia e os demais irmãos que estão nos ouvindo.